Olá, meu nome é Vinícius Augusto Moura, eu sou coordenador do projeto Escola de Gestão Inteligente, que uma parceria do Governo do Estado, por intermédio do TecPar e da Celepar, oportuniza uma segunda alternativa de qualificação dos servidores municipais, sendo uma alternativa mais econômica quando a gente fala em qualificação de curta duração. Hoje a gente vem tratar para vocês de um assunto bem importante, que é a Lei Anticorrupção. E para falar um pouquinho sobre essa lei, nós convidamos o advogado Napoleão Lopes Júnior, formado pela PUC Paraná e mestre pela Universidade de Barcelona em Direito Penal. Napoleão, fale um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Como o Vinícius mencionou, eu sou advogado formado pela PUC, mestre em Direito Penal e Ciências Penais pela Universidade de Barcelona, especialista na área do Direito Penal e do direito administrativo, especialmente do direito administrativo sancionador. Ao longo da minha trajetória profissional, já trabalhei em instituições financeiras, escritórios de advocacia, sempre atuando tanto na área do contencioso como do consultivo, sempre nessa área do direito penal, do direito punitivo e do direito administrativo sancionador. Napoleão, qual a origem da Lei 12.846 de 2003, a famosa Lei Anticorrupção? Da onde surge essa lei no Brasil? A Lei Anticorrupção ela surge a partir de uma série de tratados internacionais firmados pelo Brasil, relativos justamente ao combate à corrupção, onde o Brasil se comprometeu a adotar medidas efetivas de combate à corrupção. Essa lei, promulgada em 2013, ela utiliza como parâmetro basicamente a Lei Anticorrupção americana e a britânica. E ela tem um impulso ali para sua promulgação, principalmente a partir das manifestações populares do ano de 2013, onde a população reivindicava basicamente o fim da corrupção, né? Uma luta contra a corrupção. A partir daí ela teve até um trâmite legislativo, de certa forma, acelerado para dar essa resposta à população. Então surgiu essa lei com o principal objetivo de punir a empresa corruptora. Essa punição ocorre de forma objetiva, ou seja, sem a verificação de dolo ou culpa da empresa na prática do ato lesivo à administração pública, bastando a existência do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e esse prejuízo causado para a administração pública. Napoleão, a importância dessa lei anticorrupção para o Brasil, né, e também falando um pouquinho da importância dessa lei para os estados, mas principalmente o que a gente gostaria de saber é qual a importância da lei anticorrupção para os municípios, né? Qual é o benefício que ela vai trazer diretamente para os municípios, né, em geral? Bom, a legislação se aplica tanto no âmbito federal como estadual e municipal. Ela tem importância realmente fundamental porque ela justamente acelera o processo de restituição do prejuízo sofrido pela administração pública, no caso aí o município, por exemplo. Então antes o município poderia utilizar da lei de improbidade administrativa, né, para punir os envolvidos aí em atos lesivos aos seus interesses, ao seu patrimônio. Ele agora pode instaurar um processo administrativo, sancionador, no âmbito da própria administração pública municipal mesmo, e ali, dentro desse processo, aplicar uma dessas sanções, de acordo com a gravidade do ato contra ele praticado, contra a empresa que foi responsável por essa prática lesiva aos interesses do município. Então ele acelera esse processo de restituição do prejuízo que tenha sido experimentado aí pela esfera municipal, no caso. E como será a aplicação na prática dessa lei no âmbito do dia a dia dos servidores municipais, por exemplo, Napoleão? Os servidores responsáveis pela aplicação dessa lei deverão observar o decreto que regulamenta a legislação, que institui o processo administrativo de responsabilização, também chamado de PAR, onde traz ali os principais requisitos que esse processo administrativo deve ter para que possa ser efetivada a punição da empresa envolvida aí nos atos lesivos ao interesse do município, no caso.
Então ela vai utilizar ali como parâmetro as disposições desse decreto, montar um processo administrativo, onde obviamente deverá conceder todas as garantias de contraditória e ampla defesa para a empresa aí, que está sendo imputada da prática desses atos, e devidamente constatada a responsabilização, vai aplicar uma das sanções ali de acordo principalmente com a gravidade do ato. Então é fundamental que a sanção seja proporcional à gravidade do ato lesivo sofrido pelo município. Quais as pessoas jurídicas sujeitas à aplicação da lei anticorrupção? Bom, as pessoas que estão sujeitas à responsabilização pela lei anticorrupção são as sociedades empresárias, sociedades simples, fundações, associações, entidades de pessoas, sociedades estrangeiras que tenham filial, sede ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito. E com relação à responsabilidade individual na lei anticorrupção, o que a gente poderia destacar de importante? A lei anticorrupção, ela prevê expressamente que, apesar que a punição da pessoa jurídica pelos atos lesivos à administração pública não exclui a responsabilidade individual das pessoas envolvidas. Ou seja, então teremos a responsabilidade da pessoa jurídica, com fundamento na lei anticorrupção, e das pessoas físicas, né, envolvidas na prática do ato, tanto na esfera criminal como administrativa, e a lei de improbidade, os crimes de corrupção também. Certo. Com relação aos atos lesivos à administração pública, o que a lei traz de conceito para ato lesivo? São atos que atentem contra o patrimônio público e contra os princípios da administração pública. Bom, com relação ao processo administrativo de responsabilização, a gente já falou um pouquinho na pergunta, na aplicação, na prática da lei. O que mais você poderia acrescentar com relação ao PAR, né? Ele é algo novo no ordenamento jurídico brasileiro? Ele já existia? O que ele vem a trazer de diferente para o dia a dia do servidor? O que ele traz de novidade é que é um processo administrativo de responsabilização objetiva, né? Sem verificação de dolo ou culpa. Em geral, o processo administrativo ele é instaurado e necessita dessa comprovação de que o imputado tem agido com dolo ou culpa para lesar os interesses da administração pública. Nesse caso da lei anticorrupção, ela exclui essa exigência de dolo ou culpa, bastando que no âmbito desse processo administrativo de responsabilização fique provado o dano e o nexo de causalidade, ou seja, a linha, né, que liga a conduta da empresa para a ocorrência desse dano. Então basta provar esses dois elementos, já pode ser aplicada a sanção à pessoa jurídica envolvida. Então, pelo que você está colocando, nos processos licitatórios, atualmente já poderia ter aplicação do PAR, é isso? No processo licitatório, a lei também visa principalmente combater os atos que justamente são onde há maior ocorrência de corrupção, é justamente no âmbito das licitações. Então a lei com certeza visa combater esses atos. Então, constatando algum ato de fraude à licitação, alguma das condutas vedadas ali trazidas na lei de licitações, a empresa pode sim ser punida com base na lei anticorrupção. Então acho que para finalizar essa discussão com relação à aplicação da sanção, me parece que o princípio da razoabilidade vem a ser um dos pilares de toda essa discussão entre público e privado, né? Sem dúvida. O administrador, ao aplicar a penalidade, deve observar, sobretudo, o princípio da razoabilidade e também o da proporcionalidade, justamente para que a sanção seja proporcional ao ato lesivo causado contra os interesses da administração pública. Napoleão, vamos falar um pouquinho do acordo de leniência. Se você pudesse explicar com palavras bem objetivas o que é o acordo de leniência, que me parece ser algo tão recente, né? A gente há um tempo atrás nem se ouvia falar dessa palavra e hoje, né, no mundo jurídico vem se falando muito no tal acordo de leniência, nas próprias delações premiadas, enfim,
né, são algumas ferramentas do judiciário que me parecem recente, pelo menos na maioria, né, para a maioria das pessoas, né? Bom, o acordo de leniência é uma espécie de delação premiada da pessoa jurídica, onde ela irá se dispor a colaborar com a investigação dos atos praticados aí em detrimento dos interesses da administração pública, e a partir da sua colaboração ela pode obter alguns benefícios, como redução da penalidade de multa a ser aplicada, e até pode vir eventualmente a celebrar novos contratos aí com a administração pública, independente dessa prática anterior. Então tudo vai depender da colaboração que ela possa trazer aí para a apuração desse ilícito cometido contra a administração pública. Bom, Napoleão, eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente o que é efetivamente o programa de compliance, o que ele significa para as empresas, o que ele traz de vantagem para a lei anticorrupção. O programa de compliance basicamente são programas instituídos pelas empresas, né, programas internos de boas práticas, de cumprimento, de incentivo de cumprimento à legislação em vigor e de denúncia a irregularidades que existam no âmbito interno da empresa. Então a empresa geralmente tem um departamento lá que se destina especificamente a essa função de verificar se todos os colaboradores estão trabalhando de acordo com a legislação, independente do âmbito ali de atividade de cada um, né? O ideal é que cada um tenha ali um manual das suas práticas, das suas funções desenvolvidas, para que essa fiscalização possa ser efetiva, verifique se ele está cumprindo rigorosamente com as suas funções ali, se não extrapola nenhuma delas, se não deixa de cumprir com alguma coisa que é inerente à sua função, para que futuramente essa empresa, caso envolvida em algum ato de lesivo aí aos interesses da administração, possa ter a sua sanção atenuada conforme a lei prevê. Porque a lei estabelece que as empresas que tenham programas de compliance efetivos no seu âmbito interno ali, no seu funcionamento, terão a pena atenuada quando da aplicação das sanções no âmbito da lei anticorrupção. Bom, muito bem. Eu não sei se você tem mais alguma consideração a fazer, Napoleão. Da minha parte, eu estou satisfeito. Acho que a princípio seria isso. Aí para maiores informações aí, o pessoal que se inscrever no curso vamos entrar mais a fundo em todas essas questões aqui que a gente tratou aqui de maneira superficial. Gostaria de agradecer a companhia de todos, agradecer também ao Napoleão por tirar algumas dúvidas sobre o tema. Vale lembrar também que o Napoleão é professor da Escola de Gestão Inteligente, atualmente ele ministra o curso de Lei Anticorrupção e também Condutas Vedadas aos Agentes Públicos e Ano Eleitoral. E eu gostaria também de solicitar que vocês curtissem a página da escola no Facebook, temos também lá o nosso LinkedIn, né? E até uma próxima oportunidade.